Hello guys! E aí, how are you? Dando continuidade ao último vídeo que a gente fez sobre os sons das vogais, aqui está uma tabelinha que eu fiz, que eu esqueci de colocar essa imagem. Pera aí. Foi! Então vamos lá. Eu fiz essa tabelinha aqui com essas palavras, né? Tá dando para ver bonitinho aí, eu fiz questão de... Acho que dá para ver. Algumas palavrinhas que vocês já conhecem: hat, cap, mad, tub, beat, fat, kit, not. Kit é um kit, como a gente tem aqui no Brasil, a gente chama de kit também. O beat é algo pequeno, a little bit, lembra um pouquinho. Mad, que é louco, hat, que é chapéu, cap, que é o boné, né? Mad, eu já falei o mad, o tub, que é uma banheira, o fat, que é gordo ou gordura, e o not, que é a palavra não. Certo? Estou me repetindo? Não. I'm not. Alright. E se a gente coloca a vogal E no final dessas palavras, vocês vão perceber que muda o som das vogais. Alright? Então, onde a gente tinha aqui o cap, lembra do A, E, I, O, E? A, E, I, O, E. Então, a gente tem aqui o cap. É o A. Na verdade, é aquele... o cap, cat, cap. É o terceiro som. É o do mesmo do gato. Cap. Alright. Então a gente tem esse som aberto da vogal A, cap, right? E aí a gente coloca um Ezinho na frente e ele vira cape, uma capa, tipo do super-homem. Então, virando cape aqui, a gente tem o som da vogal A, como virando o som da vogal E, que é o som da vogal longa, alright? Outra coisa aqui, mesma coisa com as outras palavras, hat, que é do chapéu, vira hate, que é odiar. Mad, que é louco, vira made, que é feito à mão. O bit, que era um pouquinho, vira bite, que é mordida. O kit vira kite, então o kitzinho, aqui nosso kitzinho, vira pipa, uma pipa. O tub, que era a banheira, né? Tipo bathtub. Bath é banho, tub é a banheira do banho. O tub vira tube, que é literalmente um tubo. O fat vira fate, que é o destino. E o not vira note, que é tomar nota, fazer uma anotação, note, algo como notebook. Alguém está me chamando, eu realmente preciso consertar o barulho dessa cadeira, eu prometo que no próximo vídeo não vai ranger tanto, tá bom? Mas por enquanto fica esse rangezinho aqui, tá? Sorry. Então, é isso aí, essa é mais uma dica. Antes da gente terminar, eu vou falar sobre o som das vogais duplas, que eu vou transformar aqui rapidinho. Eu já volto, vou fazer um cortezinho aqui e já volto com uma outra tabela. Agora que temos aqui a tabelinha, tá? Com o som das vogais duplas, tá? Quando a gente tem duas vogais, uma do lado da outra, o som vai mudar um pouquinho. Mas antes da gente falar disso, eu queria só relembrar uma coisa sobre o E mágico que eu acabei de mostrar pra vocês. O Ezinho que a gente coloca no final das palavras. Ele vai funcionar daquele jeito em palavras monossilábicas, tá? Ferro e fogo. Então você coloca ali o Ezinho no final da palavra monossilábica, como vocês viram ali: kit, kit, hat, fat, mad, made, beat, bite, e assim por diante. Quando você acrescenta o E, ele transforma o som da palavrinha monossilábica, o som da vogal muda, tá? Por causa do E. E geralmente vocês podem perceber, o som do E no final não é pronunciado, tá? Então o bit vai virar bite, mas eu não vou falar bite, tá? O E no final da palavra em inglês não é pronunciado, tá? Ele é basicamente mudo, tá? Então a gente sempre vai ver qual que é a consoante que vem antes do E ali e vai morrer naquele som, tá bom? Mesma coisa até aqui com o som das vogais duplas, que é o que a gente vai ver já já. Então aqui a gente vê os double vowels, as vogais duplas, como está na tabelinha aqui. A gente tem loud, que é barulhento, cloud, a gente tem proud, a gente tem blue, com a combinação de U e E, clue, true, a gente tem wait, na combinação de A e I, bait, trait, eat, na combinação de E e A, seat and treat. Alright, então essas combinações dessas vogais, a gente não vai ler, por exemplo, o loud, a gente não vai ler o loud, nem o loud, right? A gente vai ler loud, cloud, proud, loud, então alto, cloud, nuvem, e proud, orgulhoso, tá? Blue, clue, true, a gente não vai ler blue, nem blue, ou blue, não, a gente vai ler blue,
certo? Como a gente sempre aprendeu, como a gente aprendeu desde pequenininho na escola. Blue é a combinação da vogal U com a vogal E. Claro que isso também não é a ferro e fogo, tá? A gente tem que sempre lembrar que no inglês a gente tem muito estrangeirismo, a gente tem muita palavra emprestada de outras línguas. Então, teacher, mas o teacher falou que, você falou que a combinação dessa palavra com essa palavra. Não, calma, em via de regra é assim, tá? Mas sempre vão ter as exceções, sempre vão ter as palavrinhas que vão mudar porque vieram de uma outra língua ou foram adaptadas de alguma outra forma. O inglês é cheio de exceção, gente. Isso é uma coisa que vocês têm que sempre ter na cabeça. O inglês é cheio de exceção. Alright, para continuar aqui então, a gente tem wait, bait, trait, que é esperar, isca, e trait como se fosse um docinho ali, um agrado, alguma coisinha nesse sentido. Eat, sit, treat, comer, o assento, né? Ou sentar, e treat. Desculpa, treat, esse é o agrado, né? Trait são traços, tá? Desculpa, eu confundi os dois. Treat, então aí dá uma balinha, fazer um agrado, alguma coisa nesse sentido. E o traits são traços. Por exemplo, my traits, I use glasses, eu uso óculos, I have a beard, eu tenho barba, black hair, são traits, são características minhas, alright? É isso aí. Isso aqui é só para mostrar o exemplo dessas combinações de vogais. Temos algumas outras combinações também, como essa daqui. Se eu conseguir descer, desce. Desce mais. Aí. Boat, coat e goat. A gente tem essas outras três palavras que é a combinação do O com a vogal A. Boat é o barco, coat é o agasalho ali e o goat é o cabrito. Basicamente isso, tá? Então só para vocês se acostumarem, esse exercício todo do som das vogais, as combinações das vogais duplas, é para vocês acostumarem com esses sons que são diferentes do nosso português, tá? Acostumar vocês com os sons das vogais. Esse é o meu maior objetivo aqui. A, E, I, O, E, I, O, U, E, one. E aqui na combinação blue, clue, trait, boat, goat, coat, cloud, proud. Todas essas combinações das vogais duplas que mudam também o som das palavras. E a gente tem uma outra combinação, que é a combinação dos dois Os, como em book. Vocês lembram da palavra book? Vou colocar aqui embaixo a palavra book e a palavra abelha. Você vê que são duas vogais, isso vai acontecer com a vogal O e com a vogal E, tá? Então no book, a gente tem aqui esse som como se fosse um duplo U da nossa língua. Book, tá? A gente não vai falar book, nem book, a gente fala book, right? Mesma coisa a palavra abelha, a gente fala bee, parece que são dois Is, certo? Bee, bee and book. Quando a gente tiver palavras que replicam o som da vogal O e da vogal E, a gente vai querer usar nesse sentido. Então, um pé só, a foot. Minha meia está suja. Dois pés, feet. Mesma coisa, dente. Tooth, é um dente só. Teeth, são todos os dentes da minha boca. Tá? Então, aí também tem essa dinâmica de singular e plural, que a gente vai ver bem mais pra frente, não se preocupem com isso agora, mas só para vocês se acostumarem aí com os sons das vogais duplas. Alright? Então, fica aqui por hoje. Lembrando, eu troquei de cadeira, deu pra perceber, para não ranger tanto. Ainda que ela range um pouquinho também. Mas enfim. Lembrando, guys, esses sons das vogais, assim que as vogais soam na língua inglesa, é para vocês se acostumarem, tá? Como eu disse, o inglês é cheio de exceção, palavras estrangeiras que foram adaptadas à língua, ou mesmo gírias, tá? Isso a gente vai cobrir tudo com calma, um passo de cada vez. Então lembre-se, os sons das vogais, o nome das vogais, né? A, E, I, O, U, como a gente aprendeu na escola, são as long vowels, as vogais longas, e o A, E, I, O, A são as short vowels, as vogais curtas da língua, tá? E aí a gente tem os dois sons terciários, lá o E e o one, tá? E no final de palavra a gente não pronuncia. O que mais que a gente falou? Sobre as vogais duplas que a gente acabou de ver, tem sons diferenciados, tá? Mas às vezes elas vão ser diferentes. Por exemplo, a gente viu ali o treat, mas a folha a gente fala leaf, treat, leaf, e aí, mas a morte a gente fala death, a gente fala e não ia, tá? Então tem algumas alterações aí nessas dinâmicas das palavras com duplas vogais,
a gente tem que ficar atento, só isso. Ah, teacher, mas o inglês, nossa, que difícil, essa língua do demônio. Não, calma, não é assim. O português é muito mais difícil, tá? Se for realmente pegar a estrutura de cada língua, o português é um pior, tá? Se o inglês é um Frankenstein, o português é um Kraken, igual aquele do Piratas do Caribe, com 30 mil tentáculos e 500 mil dentes, tá? O português é bem pior. E o mais difícil vocês já fizeram. Vocês aprenderam português. Na verdade, a maioria da galera, até com português, ainda se bate aqui. Vamos falar bem a real. Eu, até hoje, crase, ainda tenho certos problemas com ela. Mas, tirando isso, o inglês é muito mais tranquilo, vocês vão ver. Que com o tempo vocês vão acostumando com o som das palavras, vão tendo a prática e a gente chega lá. Alright? Thank you very much, guys. A gente fica por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Não se esquece de dar um like e se inscrever no canal. Ajuda bastante a gente. E espero que todos vocês estejam bem. Um beijo no coração. Falou!